Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa sequência de vídeos eu vou resolver com vocês a prova de matemática da PUC 2022 dos grupos 2, 4 e 5, tá? Mas antes de eu resolver essa prova com vocês, deixa eu analisar com vocês o que foi cobrado em cada questão e o nível de dificuldade que eu achei em cada questão, tá? Então olha só, a prova ela começou com uma questão ali, proporcionalidade, meio de porcentagem, caía numa equação do primeiro grau. Então, era uma questão tranquila, certo? Desde que você organizasse os dados direitinho, né? Era uma questão bem tranquila, então eu julgo essa questão sendo uma questão bem fácil, tá? A questão 2 era uma questão que a gente pode caracterizar como de conjuntos numéricos, sendo que nesse caso específico, né, era uma questão muito mais de você saber efetuar as operações básicas do que outra coisa. Então, bom, essa questão ela era muito tranquila, tá? Muito tranquila. Bom, a terceira questão era uma questão de porcentagem, tá? Tranquila no aspecto de conta, mas talvez você se enrolasse na interpretação do enunciado. Então, por essa razão, eu vou nomear essa questão aqui, eu vou jogar essa questão aqui sendo uma questão média, tá? Mais por conta do enunciado do que pelo conteúdo em si. A questão 4 também eu julgo ser uma questão média, era uma questão de geometria analítica, e eu julgo ser uma questão média porque era uma questão que, se você soubesse os conceitos que precisava resolver a questão, né, era uma questão muito direta, você não teria que ter nenhum tipo de abstração, tá? Então, você precisava saber ali como achar as coordenadas de um ponto médio, como calcular a área de um triângulo, sabendo ali os vértices. Então, por isso que eu julgo ser uma questão média, porque de fato, você precisava saber os conceitos ali, como geralmente acontece em questões aí de geometria analítica, tá? A questão 5 era uma questão de probabilidade que, de novo, assim como na questão 3, dependendo da maneira do caminho que você tomasse para resolver a questão, você poderia ter problemas. Então, por essa razão, eu nomeei essa questão aí, eu acho que essa questão ela é uma questão de nível médio, porque, bom, se você fosse assistir a solução ela é bem simples se você toma um determinado caminho. Se você tomar outro determinado caminho, você poderia aí ter bastante dificuldade, tá? Questão 6. A questão 6 é uma questão muito fácil. Era uma questão de função, mas era uma questão ali de análise de gráfico. Então, você não precisava nem saber nada de função, você só precisava saber interpretar gráfico. Então, por isso que eu julgo ser aí uma questão bem fácil, tá? A questão 7 é uma equação de segundo grau, onde em termos de conceito não era tão difícil, mas como você precisava aproximar algumas coisas ali no final, então eu acho que essa questão aí ela pode ser encarada como uma questão média, tá? Questão 8, ela é uma questão de trigonometria do triângulo retângulo, questão aí bem tranquila, tá? Questãozinha bem tranquila. Então era só você aplicar lá definição de tangente, aplicar o teorema de Pitágoras que você resolveu a questão, é uma questão muito fácil. Bom, a questão 9 era uma questão difícil, era uma questão de geometria espacial, onde você precisava ali usar o conceito aí de razão entre os volumes sólidos semelhantes, pelo menos da maneira que eu fiz, você até poderia tentar resolver de outra forma, tá? Mas deu umas contas bem chatas, então por essa razão eu acho que essa questão aí você teria problema, você teria dificuldade. E a questão 10 também eu acho que era uma questão difícil, era uma questão de sequências, tá? Onde não era exatamente uma questão nem de progressão aritmética, nem de progressão geométrica, era uma questão de sequência, ele dava o termo geral da sequência e queria saber quantos termos estavam em determinado intervalo. Então, não era uma questão muito simples, tá? Na solução pode até parecer que era simples, mas quando pegando ali para fazer, você poderia ter problemas. Tá legal? Beleza? Bom, então vamos para a resolução da prova, tá? Nos vídeos seguintes eu vou resolvendo vídeo a vídeo, questão a questão por vídeo a vídeo, tá? Mas antes disso, eu vou deixar aqui o link para você acessar a prova. Sugiro fortemente que você tente resolver a prova primeiro, tá? Porque com isso você, ao tentar resolver, se você não conseguiu, ao assistir a solução, você vai ver aí o que faltou para você resolver, ou não, tá? Ou você pode aí de repente ter resolvido aí de uma outra maneira. E aí, se você resolveu de uma outra maneira, me dá um toque, manda sua solução, que de repente eu possa ir até gravar a solução que você me enviar. Tá legal? Beleza? Então é isso, gente. Bora para a resolução da prova.